Você está no canal Universo da Linguagem, onde abordamos este tema em vários aspectos gramaticais e linguísticos, principalmente com foco nas interações e contextos sociais. Você já deve ter deparado com a palavra ratificar, ou na escrita ou na fala, e de repente você ficou se perguntando o que será que significa isto? Para que possamos interpretar um texto, é necessário sabermos e entendermos o significado das palavras. E essa é uma palavra que tem se usado bastante. E você pode perguntar, mas por que não simplificar? Existe sinônimo? Claro que existem sinônimos, mas em alguns textos formais, essas palavras costumam dar maior profundidade ao texto. Não só profundidade, mas também precisão e um grau de formalidade em determinados contextos, como o contexto profissional, acadêmico ou técnico. Mas veja bem, essas palavras precisam ser muito bem utilizadas para que o leitor possa compreender de maneira clara a proposta do conteúdo do texto. Veja aqui que no título da matéria, Mercosul e União Europeia fecham a maior parceria comercial do mundo. Aqui você vai encontrar o termo ratificar. E se você não souber o que significa, você não vai entender o texto. Após o título, nós temos: negociação durou 25 anos, pacto, porém, terá dificuldade de ser ratificado na Europa. Vamos continuar com a leitura e daqui a pouco nós vamos ver o significado da palavra ratificar. Vamos ficar atento ao texto por enquanto. Esse texto foi extraído da internet há algum tempo. Pode ser, claro, que esse conteúdo já tenha sofrido atualização. E continua: o pacto, porém, terá enormes dificuldades para ser ratificado pelo lado europeu, diante do protecionismo da França, da resistência de Itália, Holanda e Polônia e da fragilidade de alguns de seus principais cabos eleitorais, como a Alemanha. A proposta de ter colocado essa matéria foi exatamente para verificarmos e entendermos o significado da palavra ratificado, que vem do verbo ratificar. Ratificar significa confirmar um ato ou compromisso. E podemos dizer como sinônimos o significado de validade. Por exemplo, a testemunha será ouvida para ratificar as acusações. Significa dizer o que as acusações somente serão válidas após ouvir as testemunhas ou a testemunha. Ratificar significa também certificar. Por exemplo, certificar a validade de um compromisso assumido legalmente. Neste caso, ratificou o contrato de aluguel. Ratificar significa também dizer novamente de forma verdadeira o que foi dito anteriormente. Exemplo: o prefeito ratificou que não assumirá o cargo. Vamos retomar o texto colocado inicialmente para que possamos fazer a interpretação com base nos significados da palavra ratificar. No contexto apresentado, a palavra ratificado refere-se ao ato de confirmar ou aprovar oficialmente um acordo, tratado ou pacto, conferindo-lhe validade legal. No texto, é mencionado que o pacto entre Mercosul e União Europeia terá enormes dificuldades para ser ratificado pelo lado europeu. Isso significa que, apesar de o acordo ter sido firmado, ele precisa passar pelo processo de aprovação formal nos países da União Europeia, o que enfrenta obstáculos devido ao protecionismo econômico de alguns países, como a França, a Itália, a Holanda e Polônia, além de outros fatores políticos e econômicos. A ratificação, nesse caso, é essencial para que o pacto entre em vigor de fato. Portanto, veja a importância de entender o significado dos vocabulários para melhor compreensão do texto.
Veja aqui uma outra chamada de uma matéria extraída da exame, com o mesmo contexto, usando novamente a palavra ratificada. Parte comercial de Pacto União Europeia-Mercosul poderá ser ratificada em 1 ano, dizem especialistas. E vamos continuar. E agora eu quero mostrar para você uma outra matéria com uma outra palavra que é parecida com ratificar, que é retificar. Também normalmente é usado em contextos formais. Esta eu acho que você vai descobrir o que significa. Como retificar a declaração do imposto de renda? Veja o passo a passo. Essa palavra já parece mais familiar para você, não é mesmo? Mas será que você também sabe exatamente o significado? Retificar significa tornar reto, alinhar. Um exemplo, retificar o traçado de uma estrada. Retificar também pode ser deixar exato, correto, corrigir. Exemplo, retificar um cálculo. Realizar a retificação, um conserto de, consertar. Exemplo, retificar um carro usado, retificar o motor, uma oficina ou loja especializada em retífica de motor. Veja que esses termos já nos é familiar, né, no dia a dia. E na parte comportamental, nós também podemos usar a palavra retificar. Como exemplo, ele me ofendeu, mas se retificou. Significa o quê? Que ele reconheceu a sua falha, o seu erro e se corrigiu. Retomando o texto anterior, como retificar a declaração do imposto de renda? Então, agora nós vimos que retificar neste contexto significa corrigir, como corrigir a declaração do imposto de renda. E aqui está uma tabela que eu criei para você para facilitar a sua compreensão e visualizar de forma bem clara e legível as diferenças das palavras ratificar e retificar para o seu estudo. Essa aula foi útil para você? Deixe nos comentários, compartilha e inscreva-se para receber conteúdos semanalmente. Até mais!